extraordinariedade de linguagens e argumentação. Portanto, olá a todas e todos os estudantes do CCJ, o EPB, Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Luciano Nascimento e estamos de volta para a aula final da disciplina Linguagem e Argumentação Jurídica. E antes de qualquer coisa, queremos deixar aqui a nossa homenagem ao professor José Calvo González, catedrático de Teoria e Filosofia do Direito da Universidade de Málaga, na Espanha, que faleceu esta semana. Conhecemos Calvo González em um congresso da Associação Argentina de Filosofia do Direito em Buenos Aires no ano de 2013. E depois reencontramos-nos em 2018 na Universidade do Salento, em Lecce, no sul da Itália, para um congresso em homenagem a Rafael de Jorge. Foram duas grandes oportunidades que tivemos para aprendermos sobre a linguagem, sobre a teoria, sobre a filosofia do direito, para aprendermos muito e muito sobre criminologia com Calvo González. Mas, para além disso, para aprendermos sobre humanidade, generosidade e simplicidade de um dos grandes do pensamento ocidental sobre teoria, filosofia e linguagem do direito. Então, nossa homenagem aqui a esse grande professor que nos deixou essa semana, José Calvo González. E você que estuda linguagem e argumentação jurídica, procure os textos de José Calvo González. Irão contribuir enormemente no seu aculturamento jurídico e como ser humano. Muito bem. E antes que nos esqueçamos de qualquer outra coisa, também, se inscreva no canal TV UEPB, se inscreva na TV UEPB, canal do YouTube, siga a TV UEPB lá na rede social Instagram e adicione a TV UEPB no seu perfil do Facebook. E, portanto, siga, dê like, enfim, prestigie a TV UEPB, TV da Universidade Estadual da Paraíba. Muito bem, então vamos para a última aula de Linguagem e Argumentação Jurídica, que será, na verdade, uma recapitulação de tudo que nós vimos aqui nessas 8 aulas, nos 8 encontros que tivemos durante essa pandemia da Covid-19, durante essa crise sanitária do mundo inteiro. Muito bem, nós iniciamos com o programa trazia e traz uma proposta metodológica, portanto, um emprego de uma metodologia que nominamos de metodologia observacional, construtivista, estruturalista, funcional e crítica, que tem como centro a linguagem. Nós, como produtores, nós que eu digo todos nós, eu, você, todos aqueles que estão no mundo da construção do saber e do conhecimento, somos os observadores. E por isso essa metodologia era observacional. Ela é observacional. Ela é construtivista porque são observações para a construção, que se traduz por um código dual. Toda construção é uma destruição. Então, inicialmente, ela é uma metodologia de observação pelo observador, construtivista, que tem na linguagem a estrutura, por isso estrutural. A linguagem como estrutura dessas observações e dessas propostas de construção. E em busca de meios funcionais para a efetividade dessa metodologia. E sempre uma cognição crítica a respeito dos postulados do que signifiquem saber e conhecimento. Por isso a metodologia é observacional, construtivista, estruturalista, funcional e crítica. Bom, saindo disso, no campo da proposta do plano de aula, do programa de lições, nós chegamos àquilo que nominamos de campo da filosofia e da linguagem. E aqui analisamos algumas expressões à luz do pensamento germânico e com passagens no pensamento italiano, espanhol, português e nacional, o brasileiro. Analisamos a ideia da semiótica na produção da linguagem e argumentação jurídica,
né? O espaço dos sinais e dos signos na semiótica, como constrói a linguagem jurídica. Analisamos aqui a fenomenologia, expressão cara a Edmund Husserl, né? Pensador alemão da primeira metade do século XX. Analisamos a hermenêutica como o campo ou o espaço das interpretações jurídicas e como o paradigma constitucional se apropria da hermenêutica para se auto-edificar como ciência jurídica constitucional, tendo como um dos núcleos a ideia hermenêutica, seja a partir da obra de Gadamer, em 1966, Verdade e Método, de Hans-Georg Gadamer, seja com uma série de outros autores. E, finalmente, a ideia da comunicação e as teorias da comunicação na produção da linguagem e de uma linguagem jurídica. Vimos aqui também os elementos constitutivos dessa linguagem jurídica ou dessa linguagem e argumentação jurídica. Os elementos dentro de um trialismo em que envolve semântica, sintaxe e pragmática. E, portanto, tratamos aqui sobre a função da semântica na linguagem, a função da construção do sentido, da construção do significado, da organização da memória das palavras, e como isso é edificado no discurso jurídico. A função da sintaxe como aquela que organiza essas palavras, que organiza as frases e constrói contexto. Ou seja, a função da sintaxe como elemento que constrói a cientificidade formal do discurso jurídico. E, finalmente, a ideia da pragmática, a aplicação dessa linguagem, a aplicação dessa argumentação à luz de um caso concreto e, portanto, com a ideia e a finalidade de obter um resultado específico. E vimos, portanto, esses três elementos constitutivos da linguagem. E como núcleo desse programa de lições e como núcleo do plano de aula, do plano de curso, aquilo que nominamos o embate entre os autores da filosofia dos valores e das teorias da comunicação. E vimos, portanto, de um lado, na filosofia dos valores, inauguramos com aquele que é o representante número 1, digamos assim, na modernidade. Nos referimos aos estudos do professor Immanuel Kant e a filosofia dos valores na acepção kantiana, né, de tradução da sociedade moderna. Depois de Kant, passamos por Jürgen Habermas com a sua teoria do agir comunicativo e os seus pensamentos sobre a democracia e a moldura de valores da sociedade moderna. Passamos também pela ideia de Karl Lawrence da jurisprudência como a ciência do direito. E essa é uma argumentação forte no seu livro Metodologia da Ciência do Direito. E Karl Lawrence ali trava um embate com um autor que vai estar na outra pilastra, que é a pilastra das teorias da comunicação, ao qual nós nos referiremos já já. Depois de Lawrence, vimos também o pensamento de Ronald Dworkin, no que ele chama de o direito como teoria da integridade. E vimos aqui como Dworkin constrói essa integridade do direito à luz da decisão judicial, a sua argumentação jurídica à luz de uma decisão judicial. Passamos pela teoria da argumentação jurídica de Robert Alex. Vimos aqui que Robert Alex constrói um interpretativismo jurídico entre as ideias formais e de natureza legal, ou de um legalismo formalista, de Hans Kelsen, mas também com a ideia dos valores de Gustavo Radbruch, do segundo Gustavo Radbruch, porque o primeiro era um autor extremamente dogmático à luz do seu mestre Franz von Liszt. Depois de Robert Alex, vimos também aquilo que o autor, que se chama Chaim Perelman, chama de teoria da argumentação jurídica e a nova retórica. E vimos que para Perelman, a argumentação jurídica é o que prevalece na realidade do direito. Não é um argumento lógico, mas um argumento argumentativo linguístico. Ou seja, não é um dado concreto como na física, como na química, mas sim um dado da argumentação, ou um dado que, na versão da argumentação, constrói um sentido e um significado para ele. Do outro lado, nas teorias da comunicação, inauguramos por aquele que entendemos que é o pai do culturalismo jurídico no Brasil, o professor Tobias Barreto, inventor da Escola de Direito do Recife, na Faculdade de Direito do Recife, a primeira Faculdade de Direito do Brasil e a única científica que já tivemos. E com Tobias Barreto, vimos aqui em escritos como aquilo que se chama o poder de punir, o ius puniente, e especificamente
no seu sádio, num artigo publicado por Tobias Barreto no século XIX, denominado de um novo sentido do direito ou uma nova intuição do direito, né? Ou uma nova intuição sobre o direito. E esses dois produtos, esses dois discursos, esses dois textos produzidos por Tobias Barreto são os primeiros produtos jurídicos exportados pelo Brasil para o pensamento eurocentrista. Foi quando o Brasil exportou ciência jurídica para a Europa. Depois de Tobias Barreto, vimos aqui os estudos do professor Niklas Luhmann, num livro de 1994, denominado de Das Recht der Gesellschaft, o direito da sociedade, especificamente no capítulo 8, Teoria da argumentação jurídica no pensamento de Luhmann. E vimos aqui como Luhmann constrói um pensamento singular na ideia da argumentação jurídica, né, em relação a todos os outros autores. Depois de Luhmann, vimos Rafael de Jorge, seu discípulo, num embate exatamente com Karl Lawrence, aquele autor da outra pilastra da filosofia dos valores, sobre a jurisprudência como o objeto da ciência do direito. E aquele Rafael de Jorge trava um embate com Lawrence com diferenciações nítidas, específicas, sobre o pensamento de cada um. Vimos também em um texto de Rafael de Jorge, denominado de Os Desafios do Juiz Constitucional, mas vimos inicialmente a argumentação jurídica de Rafael de Jorge voltada para a decisão judicial. Depois de Jorge, vimos finalmente, passamos finalmente por Hayes von Foster, um autor que aparece nas ciências sociais vindo da física, nada mais nada menos do que primo de Wittgenstein, e que inaugura a ideia do observador, constrói a teoria do observador de primeira ordem, observador de segunda ordem e de terceira ordem. E mais a teoria dos sistemas que se auto-observam, ou os sistemas auto-observacionais. E, portanto, vimos tudo isso nesses 8 encontros que tivemos sobre linguagem e argumentação jurídica. E aqui ficamos, portanto, na aula número 9, como a aula final desse programa de linguagem e argumentação jurídica no curso de graduação em Direito do CCJ, Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba. E queremos agradecer, portanto, a todos os estudantes do primeiro período que assistiram às aulas na TV UEPB, canal do YouTube. E ficamos, portanto, por aqui e voltamos em breve, no próximo semestre. Esperemos que essa pandemia, que esse período de crise sanitária desapareça e que voltemos a nos encontrar presencialmente. Um grande abraço a todas e todos.